Olá, começa agora Direito em Movimento. E hoje nós vamos falar sobre processo eletrônico na Justiça Brasileira. Quem participa do programa é a doutora Ana Amélia Mena Barreto, que é diretora do Instituto dos Advogados Brasileiros, ela que também no IAB é presidente da Comissão de Direito e Tecnologia. Doutora Ana Amélia, nós estamos falando muito em modificações tecnológicas em todas as áreas. E no direito temos agora a perspectiva de termos um processo eletrônico. Do que é que nós estamos falando? Júnior, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participação no programa da TV OAB, a importante instrumento de comunicação da OAB do Rio de Janeiro. O processo eletrônico ele foi instituído através da Lei 11.419, do ano de 2006, entrando em vigor em março de 2007. Ou seja, a lei instituiu o processo judicial informatizado. Ou seja, a tramitação processual dos autos em papel agora passará, então, a ser implementada de forma remota, de forma eletrônica. E como é que o IAB se insere nessa discussão? Bem, cumprindo a nossa finalidade estatutária de promover o conhecimento jurídico e difundir o estudo do direito, no âmbito de nossa comissão, preocupados com essa realidade, do processo judicial na Justiça Brasileira, nós promovemos uma série de eventos específicos sobre o processo eletrônico, trazendo como palestrante os magistrados responsáveis pela implantação do processo eletrônico. Então, nós recebemos juízes e desembargadores da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Trabalhista, e também o ministro Luiz Fux apresentando o projeto, o STJ, na era digital. Doutora Ana Amélia, quando nós falamos em processos eletrônicos, como é que anda essa questão no mundo afora? O Brasil ele está se inserindo nesse contexto, o Brasil está apresentando novidades. Qual é o retrato que se tem dessa situação? Bem, eu tenho informações de que estão sendo implementadas essas ferramentas de uso tecnológico, mas, assim como ocorreu com a nossa justiça eleitoral, eu considero uma experiência única da justiça brasileira. A Justiça Federal já vinha implementando anteriormente o processo eletrônico antes da entrada em vigor da Lei 11.419 em relação ao Juizado Especial Federal. Ou seja, você poderá praticar por meio eletrônico todos os atos processuais que antes eram realizados unicamente em papel. Ou seja, a tecnologia, ela dispensa a presença física do advogado ao órgão jurisdicional. Você podendo encaminhar a sua petição por meio eletrônico, nós sabemos que a internet não fecha, você pode a qualquer hora do dia e da noite encaminhar o seu recurso, a sua petição por meio eletrônico ao tribunal aonde corre aquele determinado processo. É, sem dúvida, um rompimento de paradigma. Doutora Ana Amélia, quando nós falamos de processo eletrônico, de realidade hoje, me chama a atenção que hoje ainda nós estamos aprendendo, nas faculdades se leciona com papel. A geração de hoje, nós não estamos falando de gerações muito antigas, estamos ainda lidando com a forma que daqui a pouco será considerada obsoleta. Como é que a gente enfrenta essa questão? Nós somos professores, nós sabemos disso, já existe o estudo à distância, os cursos virtuais, as faculdades, todas por meio virtual, ao contrário do que se pode pensar, exige muito mais tanto do professor quanto do aluno. Então, eu considero que essa transposição é, na verdade, um rompimento de paradigma. O advogado, ele precisa estar preparado, é preciso que nós, enquanto instituição, promovamos também o que eu chamo de inclusão digital da classe dos advogados. Porque, sem dúvida nenhuma, em um curto espaço de tempo, o advogado que não estiver adaptado ou conhecer essas inovações tecnológicas em relação ao andamento processual dos autos de forma digital, ele com certeza ele não conseguirá mais continuar prestando o seu ofício. Ou seja, ou ele se torna um ponto com, ou ele será um ponto morto, com certeza. Doutora Ana Amélia, e essas transformações elas estão se dando hoje em apenas em alguns pontos do Poder Judiciário. Mas é uma tendência inexorável essa modificação, esse processo eletrônico atingirá
todo o judiciário brasileiro? Os tribunais superiores já estão completamente automatizados. Inclusive, o STJ, ele só, a partir do ano passado, 2009, ele só está recebendo os recursos que lhe são encaminhados através do meio digital. Mesmo os tribunais inferiores que não tenham ainda implementado o processo eletrônico, criaram salas de digitalização, como é o caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que já seja encaminhado por meio eletrônico os processos para serem analisados em grau de recurso. Foi-se adotado os tribunais, ainda não existe uma padronização de sistemas. A Justiça Estadual adota o sistema ProJude, que foi concebido pelo Conselho Nacional de Justiça e que já determinou que haja uma unificação de procedimentos. A Justiça Federal, que começou anteriormente, já devido ao processo ao Juizado Especial Federal, também já trabalha com uma uniformização de um sistema único, digamos assim. A Justiça Trabalhista operava com o IDOC e agora passa a adotar o sistema SWAP. Ou seja, são denominações para que permita o acompanhamento e o procedimento dos autos totalmente por meio digital.